Vai ter lista de filmes brasileiros que parecem brasileiros hoje. Ah, gente, essa onda. Essa onda que pegou malzão, né? Inclusive, eu falei recentemente lá no Twitter sobre esse assunto. O ensaio que eu fiz recentemente... Recentemente, já faz tempo, né? Mas o último ensaio que eu fiz foi sobre esse assunto, né? Sobre essa parada do... de quem conhece ou não o cinema brasileiro e por que as pessoas não conhecem o cinema brasileiro. Eu acho que existe uma... Pra quem não sabe o que aconteceu, um jovem que trabalha com, entre aspas, muitas aspas aqui, crítica de cinema. Porque, na verdade, dá pra ver muito claramente que ele é muito mais um guia de consumo do que um crítico de cinema. Publicou recentemente um comentário sobre uma série brasileira, se eu não me engano. E ele fala que a série ela é tão boa que parece estrangeira, que parece de outro lugar. E aí, gente, sabe, é aquele negócio que a gente já sabe, a gente já conhece. Tá aí. A gente tem que combater isso. É a nossa função enquanto crítico combater isso. Agora, o que eu me posicionei lá no Twitter, inclusive, sobre o assunto é... a gente não vai ganhar as pessoas partindo pro ataque. Não vamos ganhar. Não vamos ganhar. Expondo essa pessoa ao ridículo, qualquer coisa desse tipo. Porque, gente, é aquilo que a gente discutiu lá no ensaio que eu trouxe pra vocês, lá Você Conhece o Cinema Brasileiro. A culpa não é dele. Falou merda. Tem que ser rechaçado pela merda que falou? Tem. Então, é isso. Mas ele foi escroto, bem consciente disso. Ele foi escroto, ele foi arrogante. É isso que eu tô falando. Ele tem que... pela arrogância, pela escrotidão, pela maneira como falou, sim, sabe? Mas o que a gente tem que ter em mente... Mas o que tem que se ter em mente é que esse desconhecimento sobre o cinema brasileiro parte de uma ideologia dominante. A gente falou sobre isso lá no ensaio. Há uma ideologia dominante que impõe, portanto, um determinado tipo de filme como aquele que deve ser assistido. E nesse caminho, o cinema brasileiro é escondido frente a essa ideologia dominante, que é estrangeira. E nesse lugar, o cinema brasileiro vira gênero, vira prateleira, uma prateleira do lado de horror. E o cinema americano nacional. E aí, esse jovem... Aí me fala... Enfim, aí a crítica... boa parte da galera cinéfila, na verdade... foi pra cima do garoto assim... pá. Tudo bem, tá? Mas a gente também tem que... pôr um pouquinho a mão na consciência também de, tipo... qual o tipo de posição que a gente tem que tomar nesses casos? Porque será que é ele o problema? Será que ele é o problema? E aí muita gente veio falando... mas ele tem escolha. Ele pode assistir filme brasileiro se ele quiser. Será que ele tem escolha? Felipe... veio esse tipo de comentário também. Felipe, mas... tá, as coisas estão disponíveis aí na internet. É só ele querer. Não é só querer. Não é só querer. Tá tudo aí na internet. Tá disponível. Mas quantos de vocês são conhecedores de física quântica? Tá disponível na internet. Vocês só não são conhecedores de física quântica porque vocês não querem. Felipe, mas ele é crítico de cinema. Ele trabalha com cinema. Então ele deveria saber. Porra, eu trabalho com cinema. Eu não sei tudo de cinema. Tem assuntos que eu não domino. Já falei pra vocês, inclusive. Cinema de ação talvez seja o meu ponto mais fraco. Mas era só o querer. Mas sabe qual é a questão? Nesse caso, por exemplo, do cinema de ação, eu poderia, sim, querer, porque eu conheço. Eu sei aonde ir. Agora, não é porque está disponível que as pessoas sabem por onde começar.
que as pessoas sabem onde ir pra achá-las. Não é porque existe falsa loura, por exemplo, porque existe Deus e o Diabo na Terra do Sol, que as pessoas sabem que existe pra procurar. Porque o primeiro passo pra você procurar alguma coisa é saber que ela existe. Porque não adianta ela existir, não adianta você pressupor a ideia de que existe a coisa sem que eu conheça a coisa. Porque caso isso seja uma verdade, ela tão somente está disponível. Mas a sua disponibilidade não significa absolutamente nada. Saca qual é a parada? Portanto, existe uma ideologia dominante que parte, no caso do cinema, sobretudo por uma lógica estrangeira que esconde o cinema, ou que relega o cinema nacional a uma posição de gênero. E que, quando esse cidadão passa a assistir a um filme brasileiro, ele também é condicionado por uma ideologia dominante nacional, que majoritariamente está vinculada à produção da Globo Filmes. E aí, qual é a consequência disso? A consequência é fazer as pessoas crerem que o cinema nacional é aquilo pelo qual a Globo Filmes faz. Então esse jovem, por exemplo, que foi arrogante, foi escroto pra caralho e tudo mais, que a gente já discutiu aqui, mas que, por outro lado, a culpa não é dele, a culpa é dele por ser escroto, a culpa é dele por ser arrogante. Não vou tirar a culpa dele com relação a isso. Mas ele acha que conhece. Se você entra no Letterboxd dele, ele assistiu alguns filmes brasileiros. Mas quais filmes brasileiros ele assistiu? Só que ele toma aquilo como a verdade sobre o cinema brasileiro. Aquela é a verdade sobre o cinema brasileiro pra ele. E não adianta a gente falar que ele só não... É só porque ele não quer procurar. Não é por isso. Não é porque ele não quer procurar. As coisas não são tão simples assim. Mais uma vez, a disponibilidade da coisa não pressupõe o conhecimento sobre a coisa. Não é porque existe Deus e o Diabo na Terra do Sol, na internet, tá no YouTube, gente, que se pressupõe a ideia de que as pessoas devam conhecê-la. Porque esse tipo de produto, historicamente, vão ser relegados a uma lógica de consumo. A uma massificação industrial. Então, assim, nós cinéfilos não podemos praticar uma individualização de um problema estrutural. Não podemos cair nessa. Mais uma vez, ele pode ter sido canalha, pode ter sido escroto, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Falando assim, adjetivos que vocês poderiam estar dando pra ele, tá? Pode ter sido tudo isso. Isso não retiraria a culpa dele ser isso. Agora, isso não significa dizer que individualizar a culpa deve ser um caminho. Não deve. Eu quero ganhar todo mundo, gente. Eu quero ganhar todo mundo. Então, sabe, é mais ou menos por aí. Eu acho que o jovem errou feio, errou rude. Inclusive, eu falei sobre isso, um parênteses aqui bem grande. Se vocês quiserem conferir um vídeo mais elaborado sobre essa questão, mas foi com uma outra pessoa, eu fiz um react ao Jones Manuel. Não sei se vocês lembram, mas rolou uma parada semelhante, mas semelhante sim, com muitos graus de diferença, tá? Com o Jones Manuel. O Jones Manuel fez um tweet bastante... qual é a palavra que eu posso usar? Deslocado, um tweet que, enfim, infeliz.
em que ele falava justamente sobre essa posição do cinema brasileiro falar sobre criminosos e tudo mais. Por isso que, enfim, uma parada assim, eu não lembro exatamente qual foi a parada. E depois ele fez um vídeo se retratando, e na retratação dele, ele se retratou justamente das coisas interessantes, mas ainda assim ficou alguns pontos. E eu conversei um pouco com vocês sobre isso nesse react ao Jones Manuel, caso vocês queiram conferir. Porque parte desse lugar. As pessoas... A gente não pode partir do pressuposto de que porque as coisas estão disponíveis, de que elas automaticamente se transformam em conhecimento. Não é porque o conhecimento está disponível que ele vai ser adquirido. Porque cada um de nós temos interesses sobre algumas coisas. E mesmo naquilo que somos interessados, nós não conhecemos tudo. Poderíamos ir atrás, mas e quando nós não sabemos nem por onde começar? Aonde ir? Porque, mais uma vez, existe uma ideologia dominante que impede a gente chegar nesses lugares. Através de uma massificação da indústria da cultura. A indústria da cultura massifica o processo produtivo. Sacou? Então, o jovem errou feio, errou rude, feio pra cacete, ainda foi arrogante em cima das pessoas com o erro que ele teve, retuitou a parada a merda que ele mesmo fez, reafirmando a merda que ele falou, e foi merda. Entretanto, nós da cinefilia temos que compreender, através do nosso papel, de que não devemos individualizar um problema que é estrutural, que parte da indústria da cultura. Não devemos individualizar o problema estrutural, porque assim a gente só perde pessoas. A gente só perde as pessoas. E a gente perde justamente pra isso, né? O que o João tá falando aqui. A gente perde pra E-Nerd. A gente perde pra linhagem geek. Pra essa galera que replica esse tipo de senso comum. Por quê? Porque aí esse jovem aí, que foi atacado por geral, vai tentar encontrar com quem? Vai tentar encontrar as pessoas que falam o que ele... O viés de confirmação. Vai tentar se encontrar com o viés de confirmação. E a gente perdeu. E a gente perdeu uma pessoa. Porque ele nem necessariamente é isso. Eu não sei qual é a posição desse jovem. Eu não acompanho. Não sei se ele é um liberal, se ele é facho, se ele for, beleza. Retiro tudo que eu disse aqui. Se ele já for um convicto, retiro tudo que eu falei aqui. Retiro tudo. Que aí já é hora do pesadelo. Sacou? Agora, esse cara pode ser tão somente um replicador de senso comum e, portanto, um replicador da ideologia dominante, inconscientemente. E a gente tá perdendo essa pessoa. A gente tá perdendo essas pessoas. Porque esse é o pensamento comum. Se a gente tratar cada uma das pessoas dessa forma, cada uma das pessoas do senso comum que replicam que o cinema brasileiro é ruim ou que um filme brasileiro é bom porque parece estrangeiro, a gente tratar cada uma dessas pessoas da forma como a gente trata, de forma agressiva, a gente não vai trazer nenhuma dessas pessoas pra dentro. De verdade, nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu sei que o Twitter é um espaço complicado. Não é um espaço de diálogo. Não é é difícil tratar o Twitter como um espaço de disputa, apesar de poder sê-lo. É difícil tratar o Twitter como um espaço de disputa. Porque no Twitter é aquilo, gente. Se você quer estabelecer um diálogo, a pessoa responde você com um gif da Inês Brasil. Ou um gif da Pearl. Mas... se a gente quer algum lugar de disputa dessas pessoas, o caminho não vai ser expondo essas pessoas ao ridículo. Com certeza não. O caminho não será individualizando o problema estrutural nessa pessoa. Beleza? Então, beleza.
Viu o Gaiofato falando de você ontem? Falou de mim ontem? O que ele falou? O Gaiofato tá viajando, ele tá falando de mim? Não esqueceu de mim nem em Portugal? Não, agora ele tá em Munique, né? Nem em Munique ele esqueceu de mim? Não esquece de mim não, Gaiofato. Te amo. 27 minutos no vídeo do Gaveta. Que postou... Ah, então ele não falou ontem de mim. É no vídeo que ele postou ontem. Tá. Vou até conferir aqui junto a vocês. Quero ver o que ele falou de mim. Vamos ver um gavetinho. Mal sabe Gaiofato que tô sempre falando do Gaveta. Falando mal do Gaveta. Puta que pariu. Não falando mal, né? Porque eu gosto do Gaveta. Já falei isso pra vocês. Vamos botar aqui nessa altura. Deixa eu botar aqui pra gente assistir junto. Parece o Exterminador do Futuro. Parece o T-1000. Não, isso aqui, ó. Cinema. Cara, a categoria cinegrafista amador foi pra um outro lugar agora, né? Sim, o George Lucas, ele pega... Só pra vocês entenderem esse contexto da... O Felipe Leão não gosta de filme com efeito especial, sabia? Ele já me contou. Ele detesta. E ele fala que quem assiste é bocó. Falou pra mim. Verdade, pô. Falou pra mim. Ele, como um cinéfilo formado na Unicu, Filho da puta. ele gosta muito de cinema verdadeiro, chique. Sendo Jaba. Cinema verdadeiro não, cinema verdade. E você, Gaiofato, como um bom comunista, não gostar de cinema verdade? Vertov? Porra. Aí vem o Gaiofato e... Não, eu não gosto do Vertov, cinema verdade. Meu negócio é Nolan. Aí é foda. Aí é difícil defender, Gaiofato. Brincadeiras à parte. Comunista e gosta de cinema? Porra. Gaiofato, me respeita. Mais respeito, por favor. Mais respeito, por favor. Vai curtir tua viagem. Porra. E traz um pastelzinho de Belém pra mim. Faz um pastelzinho de Belém pra mim. Ó, dezembro eu tô em São Paulo. Eu sei que não vai durar até dezembro o pastelzinho de Belém. Mas você pode... Faz então um... Faz o seguinte. Faz um curry pra mim. Você falou lá no Thiago André Show. Não, eu sou mestre em fazer curry. Porque curry que a gente vê aqui é tudo imperialista. Faz um curry pra mim, eu aceito.